Primeiro bloco, quero falar um pouco de Beccaria. Cesare Beccaria, que nasceu em 1738, depois morreu em 1794, morreu jovem, 50 e poucos anos. Ele se formou em Direito, aos 20 anos já era bacharel em Direito, na Universidade de Pavia, e era de uma família burguesa, por isso ele é chamado Marquês de Beccaria. E essa família burguesa, inclusive, era dona praticamente da cidade de Pavia, na Itália, onde ele se formou em Direito. E esse contato aí com o direito abriu a cabeça de Beccaria, que nunca gostou de ser jurista. A rigor, ele não foi jurista, não foi por esta linha. Beccaria, na verdade, escreveu o livro famoso dele, Dos Delitos e das Penas, e publicou este livro em 1764. Este livro saiu de maneira anônima, porque era a denúncia mais contundente contra a justiça penal do seu tempo, que era a justiça inquisitiva e dos massacres. Beccaria, então, pode-se dizer, não era um jurista, ele foi um político criminal, ele foi um político e estudou as questões sociais, mais nesta linha, e, sobretudo, o que ele foi mesmo foi economista. Porque, logo que publicou o livro dele, Dos Delitos e das Penas, um best-seller fantástico, que explodiu em edições, em menos de 20 anos, 30 anos, já tinha 30 edições do livro, foi um sucesso incrível. Ele, então, esperava-se que viria a publicar muito mais coisas no campo criminal, em virtude do sucesso que ele fez, denunciando a justiça do antigo regime, mas desistiu com o campo criminal, e até porque foi perseguido. O livro dele foi para o index dos livros proibidos da Igreja Católica, em seguida já houve a proibição. Aliás, menos de 2 anos depois do livro, vários críticos ligados ao catolicismo e às monarquias, portanto ao poder da época, os críticos vieram com toda a força do mundo, destacando-se dentre os críticos um padre beneditino, que é o Fachinei, que fez duríssimas críticas contra Beccaria, contra o livro, dizendo que o livro era um absurdo, que Beccaria era um sedicioso, que era ímpio, e foi por aí. Por isso Beccaria deu uma recuada, e já divulgou que ele era o autor do livro, porém, ele acabou não sendo punido, nem foi levado à fogueira, justamente pelas ligações políticas que ele tinha e por ter uma família por ser marquês de uma família nobre. Do contrário, com certeza Beccaria teria sido levado para a fogueira, como naquela época milhares e milhares de pessoas foram para a fogueira, especialmente ainda nesse período histórico do século XVIII. Temos que considerar que a caça às bruxas estava no seu ainda andamento só no século XIX, que a Inquisição e a caça às bruxas aqui foi suavizando até terminar no século XX, mas no século XVIII ainda se matava muita gente, embora as bruxas foram mortas efetivamente no século XVII e século XVI. E, de outro lado, foi difícil e é difícil, e até hoje ninguém encontrou nenhuma bruxa. Todas foram condenadas, todas foram para a fogueira, mas bruxa, nenhuma até hoje foi achada. Bem, mas em síntese, é contra tudo isso que se insurgiu Beccaria. Tá? Com base em quê? O Beccaria, ele diz assim na biografia dele, que ele teve 8 anos de ensino fanático. Portanto, ele criticava o ensino católico que ele teve, ele não concordava com aquele fanatismo do ensino católico, e ele disse até que aos 21 anos, entre 21 e 22 anos, eu descobri a filosofia. E disse, me apaixonei pela filosofia, estou com a filosofia. O primeiro livro que ele lê são as Cartas Persas de Montesquieu. A partir da leitura deste primeiro livro de um filósofo contemporâneo a ele, que é Montesquieu, ele se anima, se entusiasma com a filosofia, e aí ele começa a estudar tudo quanto é filósofo do seu período, e até alguns
precedentes ao período dele. Dos precedentes, sobretudo, ele começou a estudar John Locke, que era um inglês que elaborou aquele modelo de contrato fantástico, contrato social. John Locke elaborou um dos modelos. Ele estudou Hobbes, ele estudou Hume, ele estudou depois todos os enciclopedistas franceses, todos o Beccaria estudou, todos. Então ele estudou Voltaire, Montesquieu, ele estudou D'Alembert, ele estudou Diderot. Todo mundo, ele começou a ler, e ele não era muito de escrever. Beccaria, ele confessa isso numa carta, ele era preguiçoso. Ele reconhece, e diz que era um mal de família, isso. E não é que o neto dele, Manzoni, Alessandro Manzoni, neto dele foi um grande escritor, filho da filha dele chamada Júlia. E o Alessandro Manzoni escreve, ele também não gostava muito de escrever, era um escritor e era muito preguiçoso. Ele diz, o mal de família está comprovado, meu avô era assim, o meu bisavô era assim. Em suma, apesar desse estilo de Beccaria, preguiçoso e muito melancólico, era uma pessoa extremamente melancólica e extremamente enciumado da mulher, Maria del Blasco. Maria del Blasco foi a primeira mulher dele, morreu aos 29 anos, mas foi mãe de 2 filhas com ele. E ele era apaixonadíssimo pela esposa, mas mais do que paixão, a história dele era de um ciúmes brutal, totalmente ciumento, mas isso não o impediu de fazer a carreira dele toda. Escreveu algumas coisas, depois entrou no campo da economia, e logo depois do livro dos Delitos e das Penas, o governo de Milão, na época sob o Império Austríaco, abriu uma cátedra de economia para que ele fosse um economista, e ele assumiu essa cátedra de economia, que levou praticamente o resto da vida dele, um cargo aqui, outro cargo ali, mas Beccaria foi forte nesta linha aí, mais economia, foi mais um economista do que propriamente um jurista ou um político criminal, porque a obra dele é uma única obra. Em síntese, contextualizando, Beccaria, então, é um escritor do século XVIII. Beccaria está dentro do iluminismo, que é essa corrente filosófica fortíssima, sucede o iluminismo, ele é fruto, o iluminismo foi o fruto final de um movimento que começou no século XV, que é o renascentismo. E o renascentismo significava, nós não concordamos com este regime aqui do clero, nós não concordamos com as verdades e os dogmas religiosos. E aí começa esse renascentismo aqui, depois vem a reforma na Inglaterra, depois vem já todo o movimento republicano inglês, porque a Inglaterra é o primeiro país a construir um Estado republicano dentro da Europa, isso já no século XVII. Aí depois disso tudo vai crescendo, século XVII ainda, muita gente escrevendo sobre tudo isso, especialmente sobre o direito natural. Direito natural foi uma força, foi um ponto de apoio para eles, dizendo o seguinte, olha, o homem quando nasce, só por ter nascido, homem, leia-se, humano, a linguagem deles, homem, a mulher era ignorada, a mulher era nada, a mulher e objeto e coisa era a mesma coisa nessa época, né? Então eles só falavam homem, mas isso hoje humano. Humano, só por ter nascido humano, já tem uma série de direitos, são direitos naturais, que o Estado tem que observar, que o Estado tem que respeitar. Então o Estado, quando nasce, tem que já respeitar os direitos naturais dessas pessoas. Isso foi um ponto-chave para a Beccaria, para sustentar que os crimes e as penas e a justiça criminal não podia funcionar do jeito que funcionava. Por quê? Pergunta-se, e de que maneira funcionava? Funcionava a Inquisição. E a Inquisição, todos nós sabemos como é que funcionava. Denúncia anônima, em seguida, prisão imediata da pessoa, em seguida, tortura, para quê? Para confissão, em seguida, mais provas se possíveis, em seguida, arrancar do torturado outras delações, que ele delata quem mais, e no final, o mesmo juiz que investiga é o juiz que preside, que condena, e ele mesmo muitas vezes é o que executa, ou preside a execução, e a condenação era invariavelmente a condenação morte na fogueira. Então, esse era o sistema inquisitivo. E aí, nós temos então pontos relevantes
para nós nos conectarmos à Beccaria. Eu repito, a doutrina dos direitos naturais foi muito importante, a doutrina do contratualismo, ou seja, o Estado tem que nascer dentro de um contrato social, contrato que nunca foi firmado, nós nunca subscrevemos, ninguém assinou esse contrato, foi uma ficção inventada para legitimar a existência do Estado. Né? Então, como é que funciona o contratualismo? Todos cedem parte dos direitos para o Estado, e o Estado, então, é detentor da nossa seção de direitos, e ele, então, tem a obrigação de nos proteger. No fundo, a lógica contratualista era essa. E Rousseau e Beccaria foi muito mais o contrato de Locke do que de Rousseau, muito mais. Ele usou muito mais Locke, porque Locke sustentava os direitos naturais, ao contrário de Rousseau, porque Rousseau dizia, não existe isso de direitos naturais, ninguém tem direito nenhum. Rousseau dizia, na hora que nasce o Estado, os direitos previstos nas leis são os direitos que nós temos, mas não são direitos prévios, diferente de Locke. Todos nós temos já direitos naturais. Quando o Estado vem, tem que respeitar os direitos naturais. Então, Locke era muito mais garantista, por isso ele aparece mais na obra de Beccaria, mais do que Rousseau. E, ademais, Rousseau nem sequer é citado formalmente na obra de Beccaria. Aliás, ele cita pouquíssimas pessoas, né? Mas Rousseau há uma razão para ele não citar. Rousseau publicou o livro dele, Contrato Social, 2 anos antes de Beccaria publicar o dos Delitos e das Penas. E o que acontece? Rousseau foi perseguido imediatamente. Ele teve que mudar constantemente de cidade, o livro dele foi queimado em praça pública, porque você não podia sustentar nenhuma ideia distinta daquelas ideias que vigoravam naquela época. E, então, o Beccaria, por cautela, nem cita o homem, embora transcreva várias ideias de Rousseau também. Mas Beccaria foi muito cauteloso. Aliás, ele confessou isso numa carta para o seu tradutor francês, que era o abade Morollet, e ele escreve dizendo, olha, eu fui muito lacunoso em alguns pontos, eu não quis ser explícito em muitos pontos, porque é o seguinte, eu, de fato, estou lutando para diminuir o martírio das pessoas, só que eu não quero ser um mártir da minha geração. Ou seja, ele não quer morrer como mártir, ele quer diminuir o martírio, mas ele não quer morrer como mártir. Por causa disso, ele é lacunoso, cita pouca gente, e etc. E vai por aí, porque ele sabia das dificuldades de enfrentar o poder constituído nessa época. Qual poder? Monárquico e clerical. Não se pode ignorar que no século XVIII a Igreja ainda tinha muito poder, a ponto de uma das grandes teses do iluminismo, e, portanto, também de Beccaria, era a secularização, ou seja, separação. Isso está expresso na obra de Beccaria. Igreja é igreja, Estado é Estado. Religião é religião, direito é direito. Crime é crime, pecado é pecado. Vamos separar as coisas, ele diz. E eu não estou falando de pecado, ainda ele coloca no livro dele. Eu não estou falando de pecado. Isso é coisa da igreja, que a igreja então tem que punir. Estou falando das leis civis, da sociedade civil, dos crimes civis e do poder civil. Ele diz isso logo na introdução do livro dele. Bem, mas em síntese, esse é o contexto da obra de Beccaria, e eu queria começar então contextualizando para vocês saberem de quem que eu estou falando e a partir de que premissas ele partiu para escrever o que ele escreveu. Agora, depois no próximo bloco, outra coisa é o que ele escreveu. As teses de Beccaria, o que ele escreveu, o que ele sustentou. Depois, no terceiro bloco, vamos ver um pouquinho os erros, os equívocos de Beccaria. Na minha opinião, se equivocou também bastante, acertou muito e errou também bastante. Depois, no outro bloco, é contextualizar hoje, como chegou no século XXI. Como é que tudo isso veio bater no século XXI. Tá? E vocês vão ver que, surpreendentemente,
Na minha opinião, é o livro que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo um livro, Beccaria 250 anos depois. Eu vou lançar esse livro no Congresso do IBCCRIM, dia 26 de agosto deste ano. E o que eu estou escrevendo em minhas conclusões, eu já antecipo pelo menos a conclusão, porque no campo do direito a gente faz o contrário do cinema. No cinema você nunca conta o final. No campo do direito você já conta exatamente o final, para ver se você se interessa por ler o livro, né? Mas no final, a conclusão que a gente tira é que Beccaria, ele prosperou no que ele acertou e prosperou no que ele errou. As duas coisas que ele fez, ele teve muita repercussão. Ou seja, no campo das garantias, ele foi o precursor do direito penal moderno e tudo. Nesse campo das garantias, ele prosperou muito no plano formal. No plano formal, ele está ali com tudo que você lê hoje nas constituições, nas leis, nos tratados internacionais, você lê Beccaria o tempo todo. No plano formal, sucesso absoluto. Não no plano real das garantias. Muito problema que nós vamos enfrentar. Depois, de outro lado, no que ele errou, prosperou total. Já já eu digo no que ele errou e onde, o que aconteceu com este erro de Beccaria e que prosperou muito, que é o direito penal que a gente vê hoje. Tá? Em síntese, Contextualizei, já sabem de quem que eu falo, de onde o homem veio, como é que foi. Um jovem, escreveu o livro aos 25 anos de idade, era muito jovem demais, mas era um humanista, um racionalista e um sujeito que queria mudanças. O livro dele é Protesto. O livro dele é igual um panfleto desses que a gente escreve hoje, chamando todo mundo para ir, vamos embora, vamos lá, vamos derrubar. Mas só que não era um derrubar, ele era um iluminista, e Beccaria era iluminista. Iluminista nunca é, vamos derrubar esse governo. Não, vamos lá, o governo tem que sofrer alguns ajustes e tal. O iluminista usava uma linguagem muito de acordo, isto os franceses e os italianos. Diferente do inglês. Inglês vai bater de frente. John Locke, o rei tem que ter poderes limitados, etc e tal, e de repente, na primeira revolução do século XVII da Inglaterra, o rei perde quase todos os poderes e passa tudo para o parlamento. E o dinheiro todo é o parlamento que administra. Pronto. Quem administra o dinheiro é o dono do poder. Então o parlamento virou o dono do poder no século XVII na Inglaterra. Porque os ingleses vão de cara, bate de frente, diferente dos franceses, que são muito mais, assim, comedidos, estilo, inclusive, de escrever. Você vê a obra de Rousseau, ele escrevendo. É uma narrativa, todo um estilo linguístico de falar. Nunca fala direto. Nunca. Sim, vai por subliminares. Então, é desse jeito que eles se expressavam na Inglaterra, na França. Até porque na França também tinha outras histórias que o iluminista tinha que ser o escritor, e o escritor morre de fome. Naquela época, hoje morre também. Não escapa, não. Escritor de livro, eu trabalhei muito na minha vida para ganhar um pouquinho de dinheiro e para agora poder só ficar escrevendo. Então, ou seja, para fazer coisa que só dá pobreza. Hoje eu só faço coisa que só dá pobreza. Mas em suma, é gostoso estar escrevendo como eles, filósofos, adoravam escrever por causa disso. Salvo algumas exceções, né? Tinha alguns filósofos que eram ricos. Montesquieu era muito rico, era dono de fazendas e mais fazendas. Voltaire era de uma família muito rica, muito rica. A grande maioria, todos pobres e dependia do rei, então não podia criticar muito o rei e ficava escrevendo coisas bonitas e tudo. Então, mais leve, bate leve, pega leve, entendeu? Essa foi um pouco do contexto. Gente, feito o contexto de Beccaria, vamos então para o nosso segundo bloco. Segundo bloco sobre Beccaria é o seguinte: quais foram as ideias que Beccaria sustentou? Qual foi o modelo político-criminal? Ele sustentou um modelo político-criminal. Ou seja, ele disse assim, escuta, como é que nós vamos evitar esse monte de crimes? Como é que nós vamos fazer uma justiça criminal civilizada? Então ele começa a escrever. Olha, primeiro criticar, tá errado isso, as penas são cruéis, o réu não tem direito de se defender, tá tudo errado, vocês estão torturando, vocês estão aplicando muita pena de morte, não existe proporcionalidade de penas, tá tudo errado. Então a crítica dele é muito contundente. É a crítica mais contundente de todo o iluminismo. É a obra mais contundente do século XVIII. Então, Beccaria critica fortemente o que ele viu, o que ele via, o que ele viu. Pois bem, e aí fazia um monte de sugestões. Mas por onde vamos?
Aí ele começa a sugerir a construção de vários princípios. Princípio da legalidade, tem que ter, justiça criminal tem que estar dentro da lei. Princípio da proporcionalidade, tem que ter proporcionalidade entre o crime e a pena. Princípio da ofensividade, ou seja, só justifica punir um sujeito se ele ofende a sociedade. Cada um é punido de acordo com os danos que provoca para a sociedade. E foi construindo os princípios. Portanto, neste ponto principiológico, Beccaria foi imbatível. Foi e continua sendo imbatível. Foi o homem que construiu todo o moderno direito penal, não há dúvida nenhuma, e direito processual, também penal. Em síntese, Beccaria, então, como crítico, Beccaria como um resistente do exercício arbitrário do poder, Beccaria foi fenomenal. E mais, para ele, não bastava criar todo um sistema jurídico bem feito, com leis claras, simples, poucas leis, isso tudo ele sustentava no livro dele. Não basta isso, ele diz, tem que ter também um plano preventivo. Porque se você, sociedade, se você não quer crimes, você não pode só fazer leis, você tem que ter uma sociedade. E aí ele dizia, tem que iluminar as ruas, estamos em pleno século XVIII, ou seja, as ruas não eram iluminadas, tem que iluminar ruas, se bem que isso vale ainda para o Brasil até hoje, tem muitas ruas que não estão iluminadas. Tem que iluminar ruas, as leis têm que ser bem elaboradas, por gente que se coloca acima de tudo, gente, ou seja, capacitada, ilustrada na linguagem dele. A execução da pena não pode ser corrupta, ele bateu muito na corrupção na fase de executiva, tem que recompensar as virtudes, o homem tem que temer as leis, não outros homens. O nosso temor é a lei, aprovada por todos, conforme a vontade geral, e aí era Rousseau que ele estava falando. Vontade geral era Rousseau. Mas o Estado tem que respeitar os direitos das pessoas. Quando ele diz que o Estado respeita os direitos das pessoas, estava falando de Locke. Claramente, é o contrato de Locke, que dizia que tinha o Estado respeitar as pessoas. Falou muito de liberdade, criticou a crueldade do sistema, fez uma narrativa brilhante de toda a crueldade do sistema penal da época. Então, isso é Beccaria, ou seja, ele vai, de um lado, com penas, então, mais suaves, ele fala, pena tem que ser a mais suave, o importante da pena é que seja infalível, ela tem que ser certa. A infalibilidade, ele diz, causa muito melhor impressão no espírito das pessoas do que uma lei muito dura, mas que se aplica raramente. Então, esse é o sistema sustentado por Beccaria. Não concordava com violações de direitos das pessoas, fez sugestões de mudar tudo no processo penal, ou seja, ele dizia, acaba com o processo inquisitivo, o juiz que investiga não pode ser o juiz que preside, perfeito, não pode ter tortura para confessar, perfeito, não pode ter pena de morte, salvo uma exceção que ele levantava. Em síntese, Beccaria, então, nesse plano aqui, garantista, de crítico a um sistema e de garantias, foi fenomenal, foi brilhante. Foi brilhante e é brilhante. Em que sentido? Toda a doutrina de Beccaria, princípio da legalidade, proporcionalidade, tudo, repercutiu em todo o direito hoje posto e vigente no mundo inteiro, no mundo ocidental ao menos. Repercutiu em tudo. Se olha a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, você vê Beccaria de cabo a rabo. Então, o que está escrito nos tratados internacionais, na Declaração Universal, em tudo é Beccaria. Ou seja, ele teve, então, uma repercussão, suas ideias repercutiram nos textos legais. Assim, podemos concluir que, no plano formal, a doutrina garantista de Beccaria foi impressionante. E no seu tempo, no seu período, o seu livro teve 30 edições rapidamente por uma razão política, não foi por razões jurídicas. Porque os juristas da época não liam o livro de Beccaria, porque ele criticava os juízes, dizia que os juízes eram corruptos.
Vocês são corruptos, não quero essa justiça de vocês, até porque vocês estão subordinados ao rei, e o que o rei falar vocês fazem, vocês não têm autonomia para julgar o caso, vocês não são terceiros imparciais, vocês são parciais e servis a esse regime monárquico. Então nenhum juiz lia, ninguém lia o livro de Beccaria, mas teve uma classe que leu, mais do que isso, leu, divulgou, propagou, fez força, e essa classe mandava muito, já naquela época, burguesia ascendente. A burguesia, século XVIII, ela não tem o poder, o poder político, ela tem o poder econômico. Então, gente que desde o século XV já fazia transações internacionais, gente que já tinha banco, gente que era riquíssima e podre de rica, mas não tinha garantia jurídica nenhuma. Porque se o rei levantasse e dissesse, hoje eu tomo todos os bens de fulano, ele baixava um decreto, toma todos os bens do fulano e você está preso. E prende o cara. O rei podia tudo. Era a justiça divina na terra. Portanto, em nome de Deus, tudo vale, tudo se faz. A burguesia não tinha garantias políticas. Logo, quando vem um livro, este sistema é absurdo, é arbitrário, cruel, injusto, desumano, tem que mudar tudo, o que faz a burguesia? Uau, que maravilha! Este é o livro que faltava no século XVIII. E efetivamente, a burguesia ascendente, com base no livro de Beccaria, com base em todo o clima ali, em 1789, derruba o rei na França. Revolução Francesa. Escreve uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, cópia de Beccaria. Copia tudo Beccaria. A primeira Constituição francesa, cópia de Beccaria. Ou seja, de fato, a crítica é de Foucault, a crítica é de Nils Christie, a crítica é de Mathiesen, todos criticam Beccaria, dizendo assim, é que Beccaria acabou fazendo um serviço para a burguesia. O livro de Beccaria serviu para a burguesia, assumiu o poder e assumiu, e só isso, mas que não mudou a realidade das pessoas. Essa crítica é muito dura, no meu ponto de vista, em grande parte injusta. Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo de garantias, eu falo da garantia do burguês e de quem mora no casebre. Todos têm que ter as mesmas garantias. E então, Beccaria não escreveu só para a burguesia, embora ele fosse um burguês, embora ele fosse um nobre, ele não escreveu para a burguesia. Ele falava para todo mundo. O princípio da legalidade é legalidade para todo mundo. É igual o sinal vermelho. Sinal vermelho no trânsito é vermelho para todo mundo. É vermelho para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre, para todo mundo vermelho é vermelho, ponto. Você não pode passar. O Beccaria quis isso. A ideia de Beccaria foi essa, de fazer garantias para todos, para todos. Mas quem se apropriou foram, de fato, os burgueses. Eles se apropriaram e construíram o Estado burguês liberal do final do século XVIII para frente. E eles mandam até hoje no mundo. Os burgueses ascendentes do século XVIII são que mandam no mundo até hoje, e mandam no mundo até hoje utilizando dois instrumentos. Um, o capitalismo. Dois, a instituição da prisão. Que a prisão nasce quando a burguesia vai para o poder. Aí nasce o sistema de prisão, decretada por juiz como pena. Não a prisão como instrumento cautelar para segurar o sujeito e no final tacá-lo na fogueira. Isso já tinha. Essa prisão já existia. A prisão decretada como pena por um juiz vem após a ascensão da burguesia no poder político. Econômico eles já tinham, faltava ainda o poder político. Tá bem? Então, em síntese, Beccaria teve o sucesso que teve, primeiro porque escreveu uma obra de mérito. 2, porque escreveu na hora certa. 3, porque a burguesia ajudou. E aí então, aliás, a burguesia é o que sabia ler. O resto do povo não sabia ler. Então, quem sabe ler era a burguesia. A burguesia, então, leu muito o livro de Beccaria. Em síntese, Beccaria, crítico, garantista, explodiu no plano formal. Já eu fecho essa ideia, que é o plano formal e o plano real. Já eu fecho essa ideia, mas em síntese, dizer, então, fechar esse bloco, dizendo que Beccaria acertou em muita coisa. Próximo bloco, no anterior, falei que Beccaria acertou muito.
E falei dos princípios que ele, então, sustentou e que estão todos aí nas constituições, dos tratados e nas leis. Bom, agora um pouco do equívoco. Muitos erros de Beccaria. Ainda ele sustentava a pena de morte para uns casos excepcionais. Você não teve coragem de dizer pena de morte? Não, sou contra todas, não. Foi aí. Beccaria, por exemplo, proibiu os juízes de interpretar a lei. É impossível que os juízes não interpretem lei, porque a lei nunca sai bonitinha, nunca sai redondinha. Toda lei é um conjunto linguístico. Toda palavra permite, no mínimo, duas falas, duas interpretações, porque toda palavra tem um valor semântico e tem um valor de corrente, tudo que é simbólico, em toda palavra. Então, quando hoje eu falo crime hediondo, tem o valor semântico, crime hediondo, vamos definir o que é crime hediondo, mas se eu falo crime hediondo na mídia, explode de apoio popular. Todo mundo tem uma força simbólica extraordinária. Então, é impossível fazer uma lei que não dependa de interpretação. É impossível, simplesmente impossível. Então, o juiz tem que interpretar a lei. Nós temos que viver com essa realidade. Mas, em suma, Beccaria, então, cometeu um grande equívoco. Qual foi o equívoco de Beccaria? Foi dizer que as penas são úteis para prevenir delitos. Ou seja, ele é o primeiro a dizer que a pena não é só castigo. A pena não é só retribuição. A pena não é retribuição, aliás, ele negava o caráter retributivo. Kant dizia que a pena era retributiva. Beccaria não é. Pena é para prevenir futuros crimes. Que se eu condeno aqui o outro vai ver e vai se intimidar. E ele mesmo condenado não vai reincidir. Pois bem, essa doutrina de Beccaria, no que diz respeito à finalidade da pena, finalidade preventiva, era uma contradição absurda a tudo que ele tinha escrito de garantias. Porque, desde o momento que você admite que a pena tem finalidade de prevenção, ela passa a ser necessária para a população. E ela deixa de cumprir o papel de punir só aquela pessoa. E ela passa a cumprir um papel de punir aquela pessoa para que os outros todos não cometam o crime. Ou seja, você dá um efeito para a pena muito além da própria pessoa do criminoso. E assim, outro erro. Beccaria, ao dizer que a pena é útil para a prevenção, ele enfoca a pena como um bem, o castigo como uma coisa boa. É uma coisa boa. Por que o castigo é uma coisa boa? É boa porque se eu castigar eu consigo prevenir outros crimes. Outras pessoas vão deixar de cometer o crime. Transformou o mal em bem, porque todo castigo é um mal. Não existe castigo do bem, porque todo castigo ele implica em dor e sofrimento. Ou não é castigo. Se eu te punir, te castigar, mas não te der dor e sofrimento, eu não estou te punindo. Eu não estou te punindo. Isso vale para qualquer relação de poder. Foucault explica muito bem isso. Qualquer relação de poder. Todo mundo que tem poder, no exercício do poder, o que ele faz? Ele quer controle, vigilância e que cumpra obediência. Fugiu do controle, castigo. Todo mundo é assim. Claro que eu estou aqui enfocando o poder punitivo do Estado. Então eu não consigo nesse instante entrar em detalhes do poder punitivo que nós usamos dentro de casa, por exemplo. Ou que o marido usa na função de macho contra a fêmea. Ele usa esse poder. Ele diz que ele tem poder. Ele se dá a ele um alto poder de punição. E castiga a mulher diuturnamente. Muitas são castigadas. Castigadas não só com violência, violência psicológica, violência patrimonial, violência coercitiva, violência física, violência, sobretudo, de assassinatos. 10 mulheres são assassinadas diariamente no Brasil, pelos machos, pelo macho. É o exercício do poder. É o professor que exerce o poder punitivo contra o aluno, o pai contra o filho, a mãe contra o filho, marido contra a mulher. São relações de poder.
E é impossível você viver fora de relações de poder. Impossível. Mas de aqui estou eu enfocando o micropoder de família, de relacionamentos, trabalho, chefe subordinado. Então, vamos colocar a nossa visão agora, não neste micro, vamos para o macro, vamos para o poder político, poder do Estado. Mesma coisa, o Estado de polícia é um poder. Ele exerce o poder porque Estado de polícia significa Estado de governança. Todo o Estado tem que ter governo. E para eu governar, eu tenho que, o quê? Controlar. Eu tenho que controlar, eu tenho que vigiar, eu tenho que colocar as pessoas dentro da obediência. Senão, vira uma bagunça a sociedade. E esse poder de polícia, ele existe. E ele se vale justamente do castigo. O castigo, portanto, é dor e sofrimento. Inevitavelmente, todo castigo é dor e sofrimento. Portanto, é um mal. É um mal. Que Beccaria transformou num bem. Dizendo, olha, eu aplico este mal para fazer um bem. Para quem? Para a sociedade. Se eu colocar esse mal nele, a sociedade vai deixar de cometer crimes. Então eu uso o mal como se fosse um bem. Isto aí foi terrível, este erro de Beccaria. Por quê? Ele dizia, o sistema é cruel, as penas são cruéis, existe muita crueldade. E ele diz, mas essa crueldade é útil para a sociedade. Então ele escreve nas primeiras páginas, a crueldade é inútil, a crueldade é pura violência, a pena, os castigos, isto não faz nada. Mas na segunda parte do livro, mas é útil para prevenir. Mas em suma, a crueldade é inútil ou é útil? Eis a contradição de Beccaria. Caiu numa contradição incrível. E neste segundo ponto de Beccaria, aí sim, também teve um sucesso impressionante até hoje. Porque quando você usa a pena como defesa da sociedade, você usa uma pena, uma punição como defesa social, o que acontece? A pena tem que ser a mais dura possível. Já que se você confiar que a pena imposta é a que vai prevenir os crimes do futuro, então a sua pena tem que ser a mais dura. Quanto mais dura a pena, mais prevenção, pela lógica. Você confia nisso? Usa isso. E o que faz hoje o populismo midiático e televisivo, etc e tal, não faz outra coisa que não seja isso. O dia inteiro, mais leis, mais penas, penas mais duras, castigo, é por aí que vai, o mal se paga com o mal, a pena tem que ser cruel, nós não podemos só castigar, nós temos que vingar, tem que vingar o criminoso, e tudo e tal. É esse ambiente que nós vivemos hoje. Isso decorre lá de Beccaria. Ele nunca imaginou, coitado, que este ponto que ele escreveu fosse desdobrar no que chegou nos dias de hoje, que nós vivemos hoje um sistema punitivo absolutamente irracional, e eu quero então agora, neste próximo bloco, tentar mostrar para vocês as irracionalidades do que nós fazemos, e mostrar para vocês, inclusive, a contextualização do livro de Beccaria com os sistemas capitalistas que nós temos na atualidade. Pois bem, então, onde foi bater Beccaria? Vamos então para o nosso próximo bloco. No seguinte, doutores, quem é que manda hoje no capital? Quem manda no sistema capitalista? Quem manda? Os burgueses. É quem tem dinheiro. Óbvio. Quem manda no sistema capitalista? Quem tem dinheiro. Evidentemente. Pois bem, quem manda hoje no mundo? O capitalismo ou o comunismo? Quem manda no mundo? Quem venceu? O capitalismo venceu. Foi derrubando um por um. Aliás, foi derrubando não só o comunismo. O capitalismo foi derrubando todos os ismos. Derrubou o stalinismo, derrubou o trotskismo, derrubou o comunismo, derrubou o socialismo. Foi derrubando um por um. A vitória do capitalismo é inequívoca. É difícil hoje você ser comunista. Não digo que você não possa ser. Nem que você tenha ideal nesse sentido, que tenha. Que você seja um marxista ainda hoje, que seja. Mas teu discurso está cada vez mais fechado. Porque o mundo ficou capitalista. Bem, vamos então partir dessa premissa de Fukuyama, que em 1989, quando derruba o muro de Berlim, Francis Fukuyama, um economista norte-americano,
escreve, acabou a história. Acabou, a vitória é do capitalismo, a vitória é da democracia, a vitória é da democracia liberal. E finito, a história se acabou aqui. Não acabou. Não acabou. A história prossegue. Alguns países comunistas continuam esgarçados, de um modo geral, pobre. Cuba, Coreia do Norte, autoritário, não tem democracia, não tem Estado de Direito. Ó, não vou falar deles, porque eles hoje são um pinguinho de nada. Se a China não tivesse se convertido para o capitalismo, China poderia ser um partido comunista muito potente, porque tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Mas a China, na medida em que vai para o capitalismo, e faz um capitalismo de Estado, ela que manda no capitalismo, então dá razão para dizer que o capitalismo é o vitorioso neste final de século XX, começo do século XXI. Capitalismo venceu. Vamos partir dessa premissa. O que não significa que você não possa ter ideias ainda marxistas, tá? Mas isso, o capitalismo venceu. Porém, agora que eu quero linkar esses 3 modelos de capitalismo que eu estou desenvolvendo no livro, que eu pesquisei bastante, continuo pesquisando e escrevendo. Vou te dar 3 modelos de capitalismo. E aí, vocês verão, nós veremos, e é isso que eu quero colocar no meu livro e transmitir com o meu livro, que tem que ter esperança de que um dia as coisas possam mudar. Porque eu vou dar o capitalismo 1, capitalismo 2, vou te dar o capitalismo 3. Tem 3 modelos. O 1 é fenomenal. É um capitalismo fenomenal. Quem é que não adoraria morar numa Islândia que tem 1,1 de gente muito rica, 1,5 de gente que se diz pobre, 97% tudo classe média, muito bem instalada. Quem que não quer morar nesse país? Islândia. Eu te dou uma relação de 20 países capitalistas hoje, que tem o melhor estilo e forma de vida e melhor respeito às pessoas no planeta. É o capitalismo civilizado, que eu chamo no livro de evoluído, distributivo, distribui para todo mundo levanta todo mundo e você é civilizado. Porque você dá educação em tempo integral, não existe analfabetismo, estuda, todo mundo estuda a ética, tem educação para as virtudes. Então, esses países são fenomenais. Esse capitalismo, ele é fantástico. Quais são eles? Dinamarca, Canadá, Suécia, Suíça, Austrália, Áustria, Bélgica, Coreia do Sul, Japão, Singapura. São países fenomenais. Quer viver bem? Quer viver de uma maneira digna de ser vivida? Quer ser uma pessoa, um ser humano, quer ser um cidadão de respeito, quer ser um cidadão ético em geral, vá viver num desses países. Aí tem paizinho pequenininho, tipo Islândia, que tem 320 mil habitantes, tem países grandões, tipo Austrália, que é um grande gigante como o Brasil. Então, tem país pequenininho, tem país grandão, mas esses países conseguiram a proeza de não deixar o capitalismo voraz, o capitalismo feroz tomar conta deles, dizendo, opa, stop aqui, na nossa comunidade não, você capitalista vai ganhar teu dinheiro e ganha, e aí só te dou um número, dessa elite nata que eu estou te dizendo, que é o capitalismo evoluído e civilizado, te dou só um número, 70% de toda a riqueza nacional é de todo mundo, 30% é dos mais ricos, 30% dos mais ricos. Aí, daqui a pouco eu vou te falar o número do Brasil, exatamente o oposto, aí você vai entender por que o Brasil, por que estamos onde estamos. Mas em síntese, esse é um capitalismo número 1, civilizado. Existe um segundo grupo de países que tem um capitalismo próspero, fantástico, altíssimo uso de tecnologias, muito rico, podre de rico, mas extremamente concentrador. Quando concentra muito, não distribui. Se você não distribui, gera muita miséria. E se gera muita miséria, você gera muito desequilíbrio social. E gera, portanto, em consequência, muita violência. Então, o paradigma do país próspero, capitalista próspero, mas totalmente concentrador, são os Estados Unidos. São os Estados Unidos.
E se você compara, por exemplo, é isso que eu tenho feito no meu livro, nos meus artigos diários, eu estou escrevendo todos os dias alguma coisa, em cima de tudo já do meu livro. Você compara quantas mortes, assassinatos tem o primeiro grupo, aquele grupo nata. 1,8 de média, 1,8 na média, para cada 100 mil pessoas. Nos Estados Unidos, 5 mortos para cada 100 mil pessoas. Ou seja, é quase 4 vezes mais violento que os Estados Unidos, embora seja o terceiro IDH do mundo. Então é um país rico, é um país que tem uma educação boa, um país em que as instituições funcionam, mas é um país extremamente desigual. Se você é extremamente desigual, você gera miséria. Você gerou miséria, está aqui nos números. É incontestável o número. Você tem 5 assassinatos para cada 100 mil pessoas. Isso é um horror para essa elite, para essa cúpula. 5 é um horror para eles. É inconcebível na cabeça de um norueguês, de um dinamarquês, de um finlandês. É inconcebível 5 mortes para cada 100 mil pessoas. Então, esse é o segundo grupo. País rico, próspero, instituições funcionam, mas extremamente concentrador. Não distribui. O que não significa que os americanos não ganhem muito mais do que nós. Sim, a renda per capita deles é de $50 mil por ano, a nossa é de $11 mil por ano. Eles ganham muito mais que a gente. Porém, o custo de vida lá é muito mais caro, só que lá concentrou na mão de poucos. E o que saiu há poucos dias, que eu escrevi um artigo, quem me acompanhou viu, 85 pessoas têm metade do dinheiro do planeta. 85 pessoas hoje, das quais 90% de norte-americanos têm metade de toda a riqueza do planeta. Ou seja, concentrou muito. Desenvolveu o capitalismo, mas concentrou muito. E aí você colhe o que você planta. Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Suíça, Áustria, Austrália, colhe o que planta. Sociedade organizada, pouca violência, poucas mortes no trânsito. 0,17 para cada 1.000 veículos. 0,17 mortes para cada 1.000 veículos. Poucas mortes no trânsito. Porque o povo civilizado. É um motorista civilizado. Lá tem regras dinamarquesas para o motorista dinamarquês. Se fosse um motorista brasileiro, a coisa iria complicar. Bem, então estou fechando esse bloco falando do terceiro modelo de capitalismo. O terceiro modelo de capitalismo é o capitalismo selvagem, bruto, extrativista, patrimonialista, concentrador, violento, terrivelmente desigual. Brasil, indiscutivelmente, neste terceiro grupo está Brasil. Então nós temos lá aquela elite, onde hoje viver é um prazer viver. Você tem os Estados Unidos, onde o prazer de viver é um pouco complicado, você corre alguns riscos ainda, tua vida não é tão preservada como é nesses países de cima, tua vida não é tão preservada nos Estados Unidos, e você tem países em que sua vida não vale nada. Chama Brasil. Toda a América Latina, que é país que tem uma tradição colonialista bruta, violenta, impregnou. Nossa alma do brasileiro é uma alma de violência, impregnou. Os portugueses e os espanhóis, quando vieram para cá em 1500, nós pegamos bem o período histórico deles de maior violência no sangue deles. Maior violência do espanhol. Povo mais violento naquele momento histórico. E o português igual, muito violento. Vieram para cá com com esse ânimos do que? De matar. Para que vieram para cá? Sobretudo os portugueses para o Brasil. Para matar, para extorquir, para roubar, para estuprar, e nunca para formar família. Nunca ninguém veio nesse período histórico para formar família. Era só para roubar, só para extorquir, é para matar, mata índio, bota índio como escravo, traz escravo da África. É isso, o Brasil nasceu deste jeito. Nasceu muito violento, impregnou na nossa alma. A tortura está na nossa alma. A tortura está na nossa alma, a pena de morte está na nossa alma. Quando então você faz uma pesquisa e vê 55% dos brasileiros são a favor da pena de morte, eu acho até pouco. Achei pouco o número, pelo tanto que está impregnado no nosso espírito. A pena de morte, que nós somos de matar mesmo, não tem moleza para nós.
A gente não dá moleza. Então, pelo que impregnou na nossa alma, a tortura, a extorsão, o roubo, a roubalheira geral, tudo, o parasitismo, pelo que impregnou no nosso espírito, 300 anos de colônia, 400 de escravidão. Gente, só 55% eu acho pouco o pessoal que apoia a pena de morte. Porque seria de se esperar muito mais. Até uma evolução que seja só 55%. Então, em síntese, esses os 3 modelos capitalistas. Aí você pergunta, que tem isso a ver com becaria, professor? É o próximo bloco. Próximo bloco, a gente está aparecendo aqui em rede de televisão, né? Próximo bloco, faz o plim-plim, blá, 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 faz a propagandinha. Ó, o meu livro está aí à venda para vocês, ó. Populismo Penal Midiático, onde eu comecei a estudar todo esse tema. Agora eu estou desdobrando isso tudo. Vai sair um livro meu, dentro de poucos dias, chama Populismo Penal Legislativo. Foi o legislador agora que está massacrando todos nós, e erradamente, equivocadamente. E depois vai sair Becaria em agosto, também sai Becaria em agosto, tá? E esse aqui é aquele último que saiu meu, Porque Estamos Indignados, que eu escrevi em cima dos protestos de junho e sintetizando o que aconteceu naqueles protestos, o futuro dos protestos, para que vale esses protestos, se tem alguma valia, etc e tal. Esse é outro livrinho meu que eu discuti esses temas. Bem, feito isso tudo, vamos para o nosso próximo bloco, dizendo o seguinte, que tem a ver Becaria com os capitalismos. Tudo a ver. Por quê? Cada país capitalista construiu um modelo de política criminal. Cada um tem sua política criminal. A política criminal da Noruega não é igual dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos não é igual ao do Brasil. Igual não, é semelhante, mas não é igual. Então, cada país construiu seu modelo criminal. Então, vamos lá. Aquele primeiro bloco, aquele bloco fantástico daqueles países fenomenais que eu citei, é um bloco com total preocupação preventivo. Tem que prevenir. Para prevenir, tem que educar. Tem que enfiar todo mundo na escola. Tem que melhorar salário. Tem que dar boas condições de vida. Porque aí o crime cai. Naturalmente o crime cai. E o crime efetivamente cai nesses países, que os números todos mostram para a gente. É baixíssimo o índice de criminalidade. Todos os crimes. Todos. Então, eles têm uma preocupação muito forte com prevenção, e o império da lei, império do castigo, é muito eficiente. Ou seja, condena mesmo. Raramente você escapa da força da lei nesses países. Então, onde você tem uma excelente eficácia punitiva, ou seja, cometeu o crime, castigo. Aí, de outro lado, você tem uma eficiência muito forte em prevenção. Aí, o que acontece nesses países? A pena lá não é tão alta. Na Noruega, o máximo de pena é 20 anos. Não tem pena acima de 20 anos. É o máximo que se cumpre na Noruega. As leis penais são escassas, pouquíssimas leis. Não fica aprovando lei toda hora. Lá você tem um encarceramento baixíssimo. Baixíssimo encarceramento. Há um controle rígido de todos. Controle rígido da polícia. Controle rígido dos juízes, dos promotores, de todo mundo. Tem um controle rígido da justiça criminal, para não cometer abusos. Na Islândia, faz 3 meses, pela primeira vez na história do país, a polícia matou o primeiro criminoso da Islândia, faz 3 meses. História do país de 66 anos de independência. A polícia islandesa matou pela primeira vez uma pessoa, faz 3 meses. 3 meses. Então você vê que é um controle rígido em cima da polícia. Ou seja, polícia atua dentro da lei. Não é para matar, polícia é para prender, polícia é para investigar, polícia é para descobrir o crime. Em síntese, isso é só para dar uma ideia de como funciona a política criminal desses países. Aí você vê o resultado deles. Com essa política de boa prevenção e uma política de uma repressão, como diz Becaria, infalível, certa, e aqui é Becaria que eles estão acolhendo, você não precisa ser penas duras, não precisa ser, porque a pena é fatal, você vai ser punido de toda maneira. Resultado, 1,8 é a média de assassinatos desse grupo. Na verdade, no grupo elite é um para cada 100 mil pessoas, e 0,17 é o número de mortos para cada 1.000 veículos. Esse é o modelo político criminal hoje mais
fantástico do planeta. Quer viver bem? Vá para um desses países. Aí você vai ver com segurança. Não tem nada de Marcelo Rezende, Datena, Sherazade, aí tudo, justiça, tudo, pá, e vem, tem que ser dura, justiça tem que ser dura, mais leis mais duras, tem que punir com dureza. É uma convicção que eles têm, hein? Diga-se de passagem, eu até respeito a opinião de todo mundo. Democracia, você tem que respeitar a opinião de todo mundo. Eu não concordo com essas opiniões, mas eu as respeito. Sherazade tem todo o direito de falar a barbaridade que ela falou. Embora, falando o que ela falou, ela fez apologia do crime, e com apologia ao crime, ela se tornou também uma bandida. A verdade é essa. Adote um bandido. Está com pena do bandido que foi amarrado no poste? Adote um bandido. Ela disse isso. Então, em síntese, não existe isso nesses países que eu estou te falando. Não existe isso. Pois bem, a política criminal dos Estados Unidos. A política criminal dos Estados Unidos é muito dura, repressiva, tem um fundo religioso fundamentalista muito forte. Os Estados Unidos tem um fundo cristão, protestante muito forte, religião impregnada. São muito duros, política dura. E em virtude do 11 de setembro, os Estados Unidos então se desequilibrou completamente. Porque aprovou uma lei doida, Patriot Act. Essa lei deu todos os poderes para o presidente. Então hoje ele pode torturar, está escrito na lei, pode torturar para conseguir confissão, não tem advogado que ele pode se escolher, não terá julgamento rápido, vai ser preso preventivamente, vai a Guantánamo e está todo mundo nessa situação. Tem gente em Guantánamo há 10 anos não tem acusação formal até hoje. Os Estados Unidos estão investigando se o cara é terrorista ou não. Então isso tudo é o que o Beccaria denunciou. Tudo, tortura, está expresso, tortura é expressa na lei. Pode torturar no interrogatório, pode usar meios de tortura dentro do interrogatório. Então essa é a política que os Estados Unidos hoje, política criminal deles. Em virtude dessa política criminal, mais em virtude da desigualdade, 5 mortos para cada 100 mil pessoas. É um número assustador para aquele primeiro grupo. Aquele primeiro grupo fica assustado. Como é que mata tanta gente nos Estados Unidos? Tá? A polícia não é tão rígida, tem uma certa flexibilidade, pode matar. Recentemente o ministro da Justiça disse, pode matar estrangeiro, mas também pode matar americano que se alia aos outros, também pode matar. E ele disse, é para matar mesmo, a polícia está autorizada, terrorista é para matar. Ele falou expressamente, publicamente. Aí, agora, eles usam para matar não só um policial, porque aí o risco de vida do policial. Então pega um drone e vai lá e mata o cara com um drone. Acabou. O drone dispara, mata e acabou. Perfeito. Ninguém corre riscos. Não precisa mais correr riscos. A próxima guerra não vai ter mais soldados. Só tem tudo no computador e os drones. Os drones que vão estar por aí, tua cabeça, drone para cá, drone para lá, e vai matando gente. Acabou. Não tem mais gente. Não precisa mais de gente, não precisa mais você perder soldados na guerra. Tá? Essa é a política americana. E a política brasileira? A política brasileira, criminal nossa, é a mais errada. É a mais errada que se possa imaginar. Porque nós não trabalhamos na prevenção, fraquíssima prevenção, fraquíssima. Nosso sistema repressivo é ridículo, funciona muito mal. Punimos pouquíssimos no Brasil, pouquíssimo no Brasil. Dos homicídios, só 8% se descobre a autoria. 8% dos homicídios no Brasil, 53 mil por ano. Então nós punimos pouco por falta de estrutura. Estrutura mal feita, mal organizada, não tem realmente nada sofisticado. Não fazemos trabalho preventivo, o povo não está na escola, não existe isso. Então assim, o que é que você conclui? Os países de pouca eficácia repressiva e nenhuma prevenção, precisa vender alguma coisa para o povo. Porque nem vai prevenir. Vem vindo 2 milhões agora de jovens, de 15 a 29 anos. Vem vindo 2 milhões que não trabalha, não estuda, não tem família, não tem amparo social, não tem nada. 2 milhões. É o nem-nem. No Brasil, nós temos 10 milhões de nem-nem. Não trabalha, não estuda. 10 milhões. Dos 10 milhões, é algo que eu escrevi outro dia, tem o nem-nem mais.
O nem mais significa nem trabalha, nem estuda, nem tem família, nem tem amparo social, nem tem perspectiva de vida, não tem futuro, e, portanto, quem toma conta dele é o crime organizado. 2 milhões. 2 milhões. Está tudo na fila. Só está esperando a convocação, igual para o exército. Convocou, está ali. Porque não tem amparo de ninguém. Ele não tem base nenhuma, ele só é braço e perna. Ele não tem cabeça, a cabeça não existe nada na cabeça dele, nada. Só é braço e perna. Como braço e perna, você serve para quê? Para ser soldado que aciona gatilho e mata pessoas. Então vou te contratar para você matar pessoas. Captou? Então isso que nós não fazemos. Nem prevenção, nem temos um bom sistema repressivo. Conclusão, eu preciso então enganar a população de alguma maneira. De que maneira que eu vou enganar a população? De várias maneiras. Em primeiro lugar, muitas leis. Vamos aprovar a lei. Aprova lei, porque você vai iludindo o povo. Tem que iludir o povo com alguma coisa. Por quê? Você vai deixar o povo sem nenhuma esperança de nada. Você tem que criar no povo a convicção para ele de que se eu aprovar várias leis duras, vai melhorar, vai melhorar. E a mídia se encarregou de fazer isso. Ela bate o tempo todo. Ah, aprova a lei, aprova a lei. Uma nova lei, vai resolver, vai resolver. Aí você bota em números. 150 leis foram feitas de 40 até dezembro de 2013. 150 leis penais. 150 leis penais. 72% duras. Qual crime diminuiu? Nenhum. Absolutamente nenhum crime. Mas todo mundo é iludido. O povo por que quer as leis? O legislador porque precisa dizer que está fazendo alguma coisa. Então, essa é pura enganação. Noruega, Suécia, Suíça, tudo não faz nada disso. Bota todo mundo na escola e tem um sistema repressivo forte. Pronto, acabou. Acabou. Então, nós temos que enganar, divulgando leis. Nós temos que enganar o seguinte, a população. Encarcera bastante. Taca na cadeia. Mete o povo na cadeia, meu. Ah, ele não cometeu crime violento. Não interessa. Ah, ele é um furtinho só. 15% do sistema hoje é furtinho só. 15%. Ou seja, isso dá quase 100 mil pessoas. Enfia na cadeia, meu. Não é violento, não interessa. Receptação, não é violento, cadeia. Porte ilegal de arma, porte, não estou falando disparo. Porte, taca lá 3%, está tudo lá dentro. Então taca todo mundo lá dentro. Porque é um modo de enganar a população. Para dizer, olha, a gente prendeu bastante, estamos prendendo gente. Nós aprovamos muitas leis, viu? Aprovamos muitas leis, aprendemos gente. E outra característica marcante desse modelo é o seguinte: frouxidão dos controles. Não tem controle. Pode matar. Não controla fortemente a polícia, não controla os juízes, não controla o promotor, não controla o delegado, não controla. Frouxidão. Pode, manda bala. Vai fundo, sai por aí, policial, mata tudo. Aí deu autorização e a PM leva isso a sério. Está matando 5 por dia no Brasil. 5 por dia. A Islândia, 1 em 66 anos. Brasil, 5 por dia. A gente mata em 4 meses o que os Estados Unidos matam no ano. No ano. Você vê que, como lá tem mais controle da polícia. E aqui a gente soltou a polícia. Pode ir, meu filho, vai lá. Vai lá. E aí a polícia, então, com essa liberdade, a polícia vai. Mas também morre. Não é que ela só mata, ela mata, mas também morre. Porque a vingança é dela contra o criminoso e é do criminoso contra ela também. E muitos policiais são mortos. Porque, meus caros, essa política que nós adotamos, na minha opinião, a mais errada do mundo, mais violenta, enterra todo mundo e não resolve nada. Qual crime diminuiu com essa política brasileira? Qual crime diminuiu? Nenhum diminui. Ou seja, estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. Está errado o Brasil neste ponto. Está errado. Você pode criticar a economia, dizer, o Brasil está com pontos aqui errado na economia, aqui e ali. Está um ponto ou outro, deve estar errado, mas acerta aqui, acerta ali. Na saúde, você pode dizer, não tem médico, não tem hospital. Sim, mas acerta em algumas coisas na saúde. Por exemplo, o programa de vacinação pública do Brasil, um dos melhores do mundo. Então o Brasil acerta em algumas áreas. Quando você cai no campo político-criminal, o Brasil só erra. Só erra. Não acerta nem nada. E se acertasse, o crime diminuiria. O fato de o crime só aumentar é prova de que está fazendo coisa errada. Coisa errada. Então você que quer emagrecer,
e todo dia vai para a balança, você come 2 feijoadas por dia. Vai para a balança, pô, aumentei meu peso. Claro, você está fazendo errado. Para diminuir o peso, é fechar a boca, não tem jeito. O Brasil, para diminuir a violência, tem que se refazer completamente. Do contrário, continuamos fazendo tudo errado, vai matar muito mais gente, cada vez mais. Não é nada do que Beccaria imaginou. Ou, se você quiser, aquele ponto errado do Beccaria, que ele dizia, a pena é para a defesa da sociedade. Nós levamos isso ao extremo. E usamos a pena defesa da sociedade, para massacrar, ou seja, e dar liberdade, afrouxamento de lei, muitas leis, afrouxamento das instituições, etc. Deu para captar os 3 modelos? 3 modelos? Então, são 3 modelos capitalistas. Isso é uma classificação minha, gente. Não tem cunho científico. Eu só estou trabalhando com números, estou mostrando o que cada grupo tem. Pelos números, não é um estudo sociológico, muito menos psicológico da cabeça desse povo. Não estou fazendo nada disso. Só estou apresentando alguns números. E isso me permitiu dividir os países, classificar os países dentro dos números que eu tenho, que eu estou trabalhando. Só isso. Mas mostra uma luz. Porque se pergunta para nós, professor, e o Brasil tem futuro? Claro que tem futuro. Copie Dinamarca, Suíça, Suécia, copie Holanda, Bélgica, copie lá. Vê o que eles estão fazendo. Excelente prevenção e uma eficácia repressiva fortíssima, porque a polícia funciona. É isso. E depois você pode flexibilizar em tudo. Agora, endurece com a polícia, seja dura, etc. Vai por aí afora. Captou, gente? Deu para captar tudo? Esse balanço de Beccaria. Então, nas garantias, ele foi fenomenal. Ele criou os princípios todos do direito penal. Os princípios do processo. Esse homem foi fera demais. E tudo que ele falou está tudo no plano formal. No plano formal está tudo. Você pega os tratados internacionais, está tudo protegido. Tudo protegido. Nas constituições, tudo protegido. Agora, na eficácia prática, problema. Porque na eficácia prática, aí você tem toda a estrutura repressiva funcionando de acordo com a política repressiva e não de acordo com o que está escrito nas leis. Ou seja, há um descompasso entre o Estado de polícia no Brasil e o Estado de direito muito grande. Todo Estado de direito tem um Estado de polícia dentro. É o monstro. É hecatônquiro e centopeico. É o artigo meu de hoje. Existe um monstro hecatônquiro, monstro de 100 mãos, e centopeico, o monstro de 100 pés. O monstro, que é o Estado de polícia, ele tem tudo. E é uma hidra, porque tem 50 cabeças. Então é hidra, centopeico e hecatônquiro. Esse é o monstro do Estado de polícia. Está aí. Se não conter, ele vai matando, atropelando. Se você não contém hoje até os juízes que têm a função de contenção, juízes que têm esse papel, mas se você não segura o juiz, ele vai embora e vai prendendo todo mundo preventivamente, converte flagrante em preventiva sem fundamentar, é tudo e taca lá dentro, que hoje é 44%, 42% é nessa situação. E os presídios pegando fogo, uma crueldade enorme, nenhum juiz bota nenhum tipo de ordem lá dentro. Nenhum juiz fecha os olhos como se os presídios estivessem passando, como se fosse um presídio da Dinamarca. Né? Então, esse é o problema hoje. E aí, o que fica de final para a gente? O balanço final fica assim. Doutores, não existe Estado de Direito perfeito. Não existe no planeta. Existem alguns países que estão pertinho da perfeição. Dinamarca, Suécia, Noruega, estão pertinho. Outros países estão longe da perfeição. É o caso nosso brasileiro. Porque a gente dá muita força aqui para o Estado de polícia. E nós não respeitamos o Estado de Direito. Quando você não respeita o Estado de Direito, as regras jurídicas, e deixa fluir na rua, deixa quebrar o pau, toca o pau aí, vai matando, vai pegando esse povo aí, tudo tal. Você tem muita violência. Mas essa violência não é o que diz o Estado de Direito. O Estado de Direito diz, não é para ser violento. Legítima defesa é legítima defesa. Então, captou o nosso desnível? Onde está o nosso desequilíbrio? Agora, e vocês, advogados? Fazer o quê? Falo para advogados hoje.
Ó, se vocês não lutarem pelo Estado de Direito para respeitar as regras, meu caro, o Brasil fechou, acabou. Porque hoje não tem mais ninguém quase. Temos ONGs trabalhando pelo Estado de Direito, ou várias pessoas aí, porém, mas no dia a dia, quem labuta, quem defende, quem diz, não pode ficar preso com cordas no corredor. Quem tem que levar um habeas corpus para lá? Tem que ser o advogado. Seu advogado. Quando se chega num presídio e distribui a comida, como agora o CNJ constatou, distribui a comida no saquinho de plástico, joga o saquinho plástico, quebra o plástico, toda a comida vai para o solo. O preso tem que lamber o solo para comer. O advogado tem que tacar um habeas corpus. Que é ele que vai poder fazer alguma coisa. Advogado e defensor público. São vocês que têm que fazer alguma coisa. Porque é difícil imaginar que outros possam fazer. Claro que os juízes poderiam fazer muita coisa. Poderiam. Tem poderes para isto. Mas os juízes não têm hoje ambiente político para fazer nada. Eles são massacrados. Massacrados. Internamente e externamente. A mídia massacra o juiz. Então os juízes estão assim. Não dá. É como se você hoje vivesse na Coreia do Norte. Coreia do Norte, do louco lá que mandou matar o tio, mandou degolar o tio, mas ele manda matar todo mundo todos os dias. E domingo retrasado houve uma eleição, outra vez, nova eleição para o país, 100% de votos favorável. Porque tinha duas cabines, para você votar. E é tudo público, tudo filmado, tudo gravado. Duas cabines. Aqui é a cabine de votar sim no governo. Aqui é a cabine de votar não. Então, se você vai votar não, passe por lá primeiro para ter uma conversinha comigo. Não teve um voto contrário. Captou? Então, você quer viver num país desse? Nós não chegamos a esse nível. Porém, nós estamos a cada dia nos aproximando de um desastre brutal, total, de fechamento total. Porque as instituições nossas estão degringolando. As 4 instituições fundamentais de um país são Estado/democracia, instituições econômicas, instituições jurídicas, instituições sociais. Degringolou tudo. Tudo. As sociais, perdemos os valores. Você perdeu o norte. Sabe, nem mais fazer discurso de valores éticos hoje. Nem mais isso nós fazemos. O que você transmite hoje para o teu filho? Qual discurso? Faz aborto ou não faz aborto? Nós nem sabemos mais orientar se faz aborto ou não faz aborto. Então, você é contra essas torturas ou você é a favor dessas torturas? O que os pais estão ensinando para os filhos? Se deixar por conta da televisão, ela tem um ensinamento para os filhos. Manda matar todo mundo. A sociedade civil está com problema. As instituições jurídicas, precaríssimo funcionamento. As instituições econômicas do Brasil, o capitalismo selvagem, extrativista, patrimonialista, e o Estado/democracia. É a maior podridão de toda a história, são os políticos que nós temos na atualidade. Todos podres, corruptos. Uma ou outra exceção. Cabe nesta mão. Caberia nessa mão. O resto está tudo podre. Porque o sistema político brasileiro é de podridão. Foi feito para ser podre. Porque nós admitimos o político profissional. Eu falo aqui no meu livro, ó, nesse livro. Admitimos o político profissional. O país que admite um político profissional, o cara abandona a profissão dele. Deixa de ser advogado, deixa de ser médico, deixa de ser fazendeiro, e ele vai ser político. E quando ele faz isso como opção de vida, precisa ser reeleito. Ou morreu. Não é reeleito, está morto. Para ser reeleito, precisa de dinheiro. Se precisa de dinheiro, o que ele ganha é insuficiente. Se o que ele ganha é insuficiente, ele tem que se corromper. E se ele se corrompe, ele arrebenta o país. E está arrebentando o país. E nós estamos arrebentando o Brasil. É assim que está funcionando. Então, tudo está mal. Nossas instituições todas estão mal. Porém, tem uma luz no fim do túnel? Tem. Tem. Canadá, Japão, Coreia do Sul, vai por aí fora. Tá ok, doutores? Visão geral. Acabou ficando um bate-papo até internacional, político, jurídico, né? Mas não tem como mais se estudar o direito penal, só ficar em cima do... o artigo 1º diz que não existe lei, não existe crime sem lei anterior. Não adianta mais ficar só nisso mais. Porque se eu não abro a cabeça de todo mundo para chamar atenção que tem países que têm capitalismo civilizado e que a gente está fazendo tudo errado, como é que nós mudamos?
Se a juventude não souber disso, como é que nós vamos mudar esse negócio? Não muda nunca. Então temos que falar, sim, que o direito é subserviente ao capitalismo. É subserviente ao capitalismo. Que o capitalismo está dominando tudo. Comprou tudo. Comprou a justiça, comprou a democracia, porque eles compram os políticos. Esse é um problema grave que a gente está vivendo hoje. Uma crise brutal. Crise brutal. Mas a gente tem que falar. Nós temos que refletir. Tem que parar para pensar 1 minuto, como vocês estão parando agora. Tem que parar para pensar. Pô, que país que eu estou? E você que é jovem, você está num país, meu caro, se contente com um emprego aqui de R$1.000, meu caro. Você não vai nunca concorrer com o coreano. O sul-coreano dá de 10 em ti, porque o teu nível de escolaridade é... Que 10? Teu nível de escolaridade é 100 vezes mais baixo do que o sul-coreano. E a Coreia do Sul, em 1960, ganhava 1/3 dos brasileiros. 1/3 dos brasileiros. Tinha mais analfabeto que o Brasil. Em 60, Coreia do Sul. Em 50 anos, 12º país do mundo melhor. Mata 1 para cada 100 mil. Ganham 3 vezes mais que os brasileiros. Quase 3 vezes mais que os brasileiros. De renda per capita. Exporta tudo para o mundo inteiro. 67% tem nível superior. 82% dos jovens hoje estão nas faculdades. No Brasil, 18%. É invertido. Aqui, 82% está fora. Lá, 82% está dentro das faculdades. Esse país explodiu em 50 anos. Pela educação. Pelo trabalho. Pela ética. Então, tem saída? Tem saída. Qual de imediato? Escuta a Beccaria, meu. O que Beccaria escreveu na última página do livro dele? Veja lá. País que não mexe com sua educação, não tem sossego. Não tem sossego. Nós vamos viver na eterna desgraça de tiro, morte, o dia inteiro, gente, o dia inteiro. Isso. Ou faz o correto, ou nós nunca saímos do atoleiro que nós nos metemos. Estamos atolados, patinando, no mesmo atoleiro, atoleiro. A gente não sai, o pneu do nosso carro não sai do lugar. Não sai do lugar. Falta de base. Educação. Para começar é o vai bem. Só que não basta. Só educação não basta. 2, distribuição de renda. Melhorar a renda. Melhorar a renda, para o povo ter prazer de viver. O povo que tem prazer de viver não sai matando. Meu. Porque eu tenho prazer de viver. Eu não quero matar ninguém. Captou? Fechamos então nosso discurso? É isso aí, gente. Muito obrigado. E começou a ler, e ele não era muito de escrever. Beccaria, ele confessa isso numa carta, ele era preguiçoso. Ele reconhece, e diz que era um mal de família, isso. E não é que o neto dele, Manzoni, Alessandro Manzoni, neto dele foi um grande escritor, filho da filha dele chamada Júlia. E o Alessandro Manzoni escreve, ele também não gostava muito de escrever, era um escritor e era muito preguiçoso. Ele diz, o mal de família está comprovado, meu avô era assim, o meu bisavô era assim. Em suma, apesar desse estilo de Beccaria, preguiçoso e muito melancólico, era uma pessoa extremamente melancólica, e extremamente enciumado da mulher, Maria del Blasco. Maria del Blasco foi a primeira mulher dele, morreu aos 29 anos, mas foi mãe de 2 filhas com ele, e ele era apaixonadíssimo pela esposa, mas mais do que paixão, a história dele era de um ciúmes brutal, totalmente ciumento, mas isso não o impediu de fazer a carreira dele toda. Escreveu algumas coisas, depois entrou no campo da economia, e logo depois do livro dos Delitos e das Penas, o governo de Milão, na época sob o Império Austríaco, abriu uma cátedra de economia para que ele fosse um economista, e ele assumiu essa cátedra de economia, que levou praticamente o resto da vida dele, um cargo aqui, outro cargo ali, mas Beccaria foi forte nesta linha aí, mais economia, foi mais um economista do que propriamente um jurista ou um político criminal, porque a obra dele é uma única obra. Em síntese, contextualizando, Beccaria, então, é um escritor do século XVIII, Beccaria está dentro do iluminismo,
Iluminismo, que é essa corrente filosófica fortíssima, sucede o iluminismo, ele é fruto, o iluminismo foi o fruto final de um movimento que começou no século XV, que é o renascentismo. E o renascentismo significava, nós não concordamos com este regime aqui do clero, nós não concordamos com as verdades e os dogmas religiosos. E aí começa esse renascentismo aqui, depois vem a reforma na Inglaterra, depois vem já todo o movimento republicano inglês, porque a Inglaterra é o primeiro país a construir um Estado republicano dentro da Europa, isso já no século XVII. Aí depois disso tudo vai crescendo, século XVII ainda, muita gente escrevendo sobre tudo isso, especialmente sobre o direito natural. Direito natural foi uma força, foi um ponto de apoio para eles, dizendo o seguinte, olha, o homem quando nasce, só por ter nascido, homem, leia-se, humano, a linguagem deles, homem, a mulher era ignorada, a mulher era nada, a mulher e objeto e coisa era a mesma coisa nessa época, né? Então eles só falavam homem, mas isso hoje humano. Humano, só por ter nascido humano, já tem uma série de direitos, são direitos naturais, que o Estado tem que observar, que o Estado tem que respeitar. Então o Estado, quando nasce, tem que já respeitar os direitos naturais dessas pessoas. Isso foi um ponto-chave para a Beccaria, para sustentar que os crimes e as penas e a justiça criminal não podia funcionar do jeito que funcionava. Por quê? Pergunta-se, e de que maneira funcionava? Funcionava a Inquisição. E aí quer terminar no século XX, mas no século XVIII ainda se matava muita gente, embora as bruxas foram mortas efetivamente no século XVII e século XVI. E, de outro lado, foi difícil e é difícil e até hoje ninguém encontrou nenhuma bruxa. Todas foram condenadas, todas foram para a fogueira, mas bruxa, nenhuma até hoje foi achada. Bem, mas em síntese, é contra tudo isso que se insurgiu Beccaria. Tá? Com base em quê? O Beccaria, ele diz assim na biografia dele, que ele teve 8 anos de ensino fanático. Portanto, ele criticava o ensino católico que ele teve, ele não concordava com aquele fanatismo do ensino católico, e ele disse até que aos 21 anos, entre 21 e 22 anos, eu descobri a filosofia. E disse, me apaixonei pela filosofia, estou com a filosofia. O primeiro livro que ele lê são as Cartas Persas de Montesquieu. A partir da leitura deste primeiro livro de um filósofo contemporâneo a ele, que é Montesquieu, ele se anima, se entusiasma com a filosofia, e aí ele começa a estudar tudo quanto é filósofo do seu período, e até alguns precedentes ao período dele. Dos precedentes, sobretudo, ele começou a estudar John Locke, que era um inglês que elaborou aquele modelo de contrato fantástico, contrato social. John Locke elaborou um dos modelos. Ele estudou Hobbes, ele estudou Hume, ele estudou depois todos os enciclopedistas franceses, todos o Beccaria estudou, todos. Então ele estudou Voltaire, Montesquieu, ele estudou D'Alembert, ele estudou Diderot, todo mundo. Ele tinha 30 edições do livro, foi um sucesso incrível. Ele, então, esperava-se que viria a publicar muito mais coisas no campo criminal, em virtude do sucesso que ele fez, denunciando a justiça do antigo regime, mas desistiu com o campo criminal, e até porque foi perseguido. O livro dele foi para o index dos livros proibidos da Igreja Católica, em seguida já houve a proibição. Aliás, menos de 2 anos depois do livro, vários críticos ligados ao catolicismo e às monarquias, portanto ao poder da época, os críticos vieram com toda a força do mundo, destacando-se dentre os críticos um padre beneditino, que é o Faquinei, que fez duríssimas críticas contra a Beccaria, contra o livro, dizendo que o livro era um absurdo, que Beccaria era um sedicioso, que era ímpio, e foi por aí. Por isso Beccaria
deu uma recuada e já divulgou que ele era o autor do livro, porém ele acabou não sendo punido nem foi levado à fogueira, justamente pelas ligações políticas que ele tinha e por ter uma família por ser marquês de uma família nobre. Do contrário, com certeza Beccaria teria sido levado para a fogueira, como naquela época milhares e milhares de pessoas foram para a fogueira, especialmente ainda nesse período histórico do século XVIII. Temos que considerar que a caça às bruxas estava no seu ainda andamento só no século XIX, que a Inquisição e a caça às bruxas aqui foi suavizando até. Primeiro bloco, quero falar um pouco de Beccaria. Cesare Beccaria, que nasceu em 1738, depois morreu em 1794, morreu jovem, 50 e poucos anos. Ele se formou em Direito, aos 20 anos já era bacharel em Direito, na Universidade de Pavia, e era de uma família burguesa, por isso ele é chamado Marquês de Beccaria. E essa família burguesa, inclusive, era dona praticamente da cidade de Pavia, na Itália, onde ele se formou em Direito. E esse contato aí com o direito abriu a cabeça de Beccaria, que nunca gostou de ser jurista. A rigor, ele não foi jurista, não foi por esta linha. Beccaria, na verdade, escreveu o livro famoso dele, Dos Delitos e das Penas, e publicou este livro em 1764. Este livro saiu de maneira anônima, porque era a denúncia mais contundente contra a justiça penal do seu tempo, que era a justiça inquisitiva e dos massacres. Beccaria, então, pode-se dizer, não era um jurista, ele foi um político criminal, ele foi um político e estudou as questões sociais, mais nesta linha. E, sobretudo, o que ele foi mesmo foi economista. Porque, logo que publicou o livro dele, Dos Delitos e das Penas, um best-seller fantástico, que explodiu em edições, em menos de 20 anos, 30 anos, já